Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro podcast aqui na Escola Cristã Genebra. A gente estava, antes de iniciar, falando sobre qual seria o nome, né? Podcast. Chegamos a... Tem até que trabalhar bem a pronúncia, né? Podcast. É? Ou podcast. Qual seria o sotaque? Podcast. 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 Vocês vão ver que a Lilian, que hoje nós teremos o prazer de conhecer um pouco mais, ela vai trazer a gente para um lado mais British. Então, para alguns acentos mais British. Meu, poderia dizer que é mais americano, mas seria muito demais. Então, meio brasileiro também. Então, Lilian, um grande prazer, muito obrigado. Obrigada. Lilian já está com a gente há 4 anos, 3 anos. Agora é o terceiro ano. Caminhando aí agora, iniciando o terceiro ano, né? Então, aqui com vocês. Hoje teremos esse prazer grande. Obrigada. É difícil para mim não falar tanto, mas como eu tenho você do meu lado, Obrigada. eu sei que você também fala bastante, então... Principalmente, né, com alunos, né? O professor gosta de conversar. Professor, e como agora trabalhando mais à frente da parte do counseling, né? Do que a gente counseling. iniciou no ano passado. É. Então, queria começar de uma forma talvez até o contrário do que a gente tinha combinado. Queria começar falando o que te trouxe a Genebra. Eu achei né? que você ia fazer essa pergunta. É mesmo? Eu ia sugerir essa pergunta, né? Vamos começar não do comecinho da minha trajetória, mas o porquê que eu tô aqui na escola, né? Como é que foi chegar aqui no Genebra, né? Eu acho que foi um percurso, assim, bem bonito, né? Que eu busquei esse caminho. Eu já sou professora há mais de 20 anos aí de ensino de língua inglesa e counseling, então tinha a preocupação das crianças estarem num colégio que tivesse mais assim, alinhado com os meus valores, né, com o que eu penso de educação para os meus filhos. E aí eu fui perguntar assim nos bastidores, consultei aqui, consultei ali, nessa escola nova, né, surgindo. Então, ela está indo muito bem, né? A Genebra já está com 5 anos ou 6? Né? Estamos indo para o 6º ano. 6º ano, então, 5 para 6 anos, eu estou com quase 3 anos aqui, né? Então, assim, foi uma escola que surgiu rápido, vendo o site. Então, fui perguntar para algumas pessoas do meio acadêmico. Meio acadêmico, que são pessoas realmente profissionais, né? Da área de educação, melhor dizendo, né? Mais do que acadêmicos, são pessoas acadêmicos, mais profissionais da área de educação. E aí eu fiquei entre 2 escolas, sabe? Só que cite o nosso nome do Genebra aqui. Acabei vindo para o Genebra, né? E aí eu, de fato, consultei pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu tenho muito carinho e que eu, principalmente como são pessoas muito virtuosas e com uma caminhada educacional também muito, muito bonita. E lembrando que você teve que procurar uma escola para 3 filhos, né? 3! Daqui a pouco vem o 4º, não, brincadeira. Em nome de Jesus, ó, vamos deixar para os netos. Muito trabalho no IB agora. Pois é. Então, aí eu vim primeiro como mãe aqui, sabe? Só como mãe, eu lembro que eu recebi. Eu e João, né? Eu ainda vou contar aqui depois um easter egg. Um easter egg. Ainda bem que João veio, né? Porque eu vou contar outro easter egg também, né? E eu falei, não, vou conhecer como mãe primeiro, porque como professora eu já tenho, se tiver que ser, né? Se Deus quiser, vai ser. Deixa eu conhecer como mãe, meu feeling de mãe. E aí eu e meu marido visitamos o Genebrinha, né? E gostamos muito. E vocês, João, bateram um papo, né, no café, que durou um tempo, né? E aí, normalmente nunca é rápido esse cafezinho. Esse café nunca é rápido. E aí o João ficou com o seu telefone, com o seu número de contato, né? E aí eu deixei guardadinho ali, né? Aí passou um aninho, depois já vi, não, é uma escola que eu gostaria de ter as crianças estudando. Então, primeiro eu vim como mãe, não como professora. Um ano antes, hein? Acho que foram até 2. Aí no ano que eu mandei, porque acho que foi no começo do ano, alguma coisa assim, mas eu mandei o currículo, aí não tinha vaga para acho que era isso, não estou bem certa, mas acho que não tinha vaga. Acho que era porque Deus achava que era melhor depois, mas vamos lá, né? Para o meu perfil, que é muito acadêmico, é muito ensino médio. A gente estava iniciando o Fundamental 2 ainda naquela época. Isso mesmo. Eu falei assim, realmente, eu sempre com experiência mais em high school, né? Ensino médio. Eu falei, tá, então passou mais um tempo. Aí no ano seguinte, eu falei, não, agora eu vou mandar uma mensagem para o Vinícius. Deixa eu te interromper, porque agora eu vou ter que falar agora o meu lado dessa história. Isso. No início, quando a gente recebeu uma profissional com o perfil da Lilian, você lembra? Eu olhei para aquele... Eu lembro porque eu lembro desse dia. Eu olhei para aquele currículo e falei, eu ainda não tenho condição de ter a Lilian trabalhando com a gente. Nem financeiramente, que é a principal. Eu falei, como é que eu vou fazer uma proposta? Porque no início foi tudo muito difícil, né? 6 anos de escola, mas comecei competindo com escolas de 70 anos na cidade, que você já trabalhava. Como é que eu peço para ela se desligar de um outro ambiente? Então, olha, eu lembro que foi uma dinâmica assim, mais financeira, que quando a gente conversou, até eu falei assim, Lília, eu não consigo chegar ainda 100% nesse valor. Hoje, glória a Deus, a gente está melhorando. Mas naquele momento, eu falei assim, cara, mas eu lembro que foi motivo de oração, pelo menos da minha parte. Da minha também, né? Foi um motivo anterior até, né?
E assim, foi isso. As crianças vieram, elas são mais felizes agora, porque é um colégio, de todos os colégios que eles estudaram, todos foram bons colégios, mas por ser também um colégio assim, com um ambiente muito. Um ambiente cristão, e era assim, com as turmas, né? A Catarina tinha 16 ou 17 alunos, ela que é minha Catarina, minha filha, né? Mas ela se sentiu, por exemplo, à vontade para fazer perguntas, se sentiu bem em sala de aula, e a questão do esporte é muito forte também, eles representam a escola na natação também. Multimedalistas, né? Multimedalistas. Então é isso, né? É só motivo de agradecimento, né? A Deus e a oportunidade. E aí, uma vez que a gente chega para cá, eu lembro que o seu currículo me impactou muito naquele momento. E aí, por que você escolheu essa área de letras em inglês e português no primeiro momento? Então, isso também é bem interessante, porque eu sempre gostei de ler. Eu sempre li muito, então era aquela aluna, para falar de mim mesmo, né? Um podcast, uma entrevista, né? Então vamos lá, porque eu conto isso para os alunos também, né? Eu era aquela aluna que os pais compravam material escolar, né? Janeiro compramos todo o material escolar. E aí tinha um livro extra classe, A Moreninha, em janeiro eu já tinha lido, entendeu? Era meio nerd dos livros, né? Não estou fazendo nada, não vou ler a Moreninha logo, porque já vou ter que ler durante o ano, mas eu gostava de literatura, né? No caso, na idade lá, né? No colégio, era literatura brasileira. E aí eu fiquei assim entre jornalismo, eu fiquei entre 3 carreiras na época, né? De fazer uma escolha de graduação, né? Não, fiz a escolha acertada. Você vê que a dúvida é normal, né? Você, como counselor, agora você se lembra. Eu me lembro. Não, e eu tive uma counselor, que foi minha mãe. Um adolescente, né? Escolhendo a carreira. Óbvio que os pais são fundamentais. Uma boa assessoria de um profissional. Então, assim, eu tive minha mãe psicóloga. E aí eu lembro dela conversando comigo na varanda da nossa casa, tá em Polilha, porque eu fiquei assim, mãe, tô entre jornalismo, letras. Eu tinha pensado em medicina antes. Você fez letras português direto? Não, inglês e literatura, nem português. Lá onde eu fiz, né, na UERJ do Rio de Janeiro, não é de São Gonçalo, é só bacharelado em literaturas de língua inglesa. Sim. Até temos as disciplinas de português, até português 4, mas por isso que depois eu precisei fazer licenciatura separadamente. Falei bacharelado, né? Bacharelado em literaturas de língua inglesa. Então, a minha mãe conversou comigo um dia. Olha, eu acho que eu estou na dúvida. Assim, quer o que eu faço? Olha, você gosta, ela é psicóloga, fazia teste vocacional. Ela acertou nessa aí. Acertou em cheio. Até hoje, né? E aí acabei fazendo letras na UERJ do Rio. É isso. E depois, logo que eu entrei na UERJ, eu decidi ir para a Inglaterra. Eu fui estudar inglês, né? A gente fala que aqui é cursinho, né? Mas lá são escolas, né? O nome correto é escola, porque não dá nem para chamar de curso, né? Como era cultura inglesa, IBEU. Pode falar o nome? Sim, pode. Então, e aí são escolas de línguas, né? Eles chamam de School of English, ou English School, but I guess it's School of English, Teaching English. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá. Fui justamente para fazer depois uma graduação melhor, eu quis ainda aprimorar mais o inglês. Aí eu fui foi Londres, London. E você falou antes, que a gente estava comentando um pouco sobre, vai ser mais um bate-papo pessoal, profissional, e eu falei assim, não precisa contar dos detalhes do seu casamento, mas você falou que tem a ver com essa história de Londres, da formação, né? Conheceu lá, conheceu aqui? Não, demorou um tempinho. It's very personal. Very personal, bem feeling like an interview. Doidia. Então, aí eu fiquei um tempo na Inglaterra, mas eu sempre pensei, não, eu quero terminar a graduação. Eu sempre gostei de estudar, então voltei para o Brasil para terminar a graduação. Então, muito responsável, né? Porque estava ótimo lá na Inglaterra, né? Porque era assim, né? Jovem, eu conseguia trabalhar e pagar as coisas e viajar pela Europa. Eu estava muito feliz, né? Esse lado muito bom, né? Esse lado multicultural, que eu conseguia conhecer vários países por estar lá, né, na ilha. Sim. Mas voltei para terminar a graduação. E aí não me adaptei fácil, não. Só pensava em voltar para a Inglaterra. E minha irmã já tinha ido para a Inglaterra também, então já estava com... Laura já tinha ido? Ou estava para ir, eu já tinha ido. E aí, tá até hoje, né? Ela é a mãe daquele seu sobrinho que do John, né? Tom Derek veio para cá, né? Bom, então aí eu passei o tempo todo pensando em como que eu voltaria também para estudar para a Inglaterra. E aí foi quando eu me candidatei para o mestrado na Inglaterra em literatura inglesa também. E aí foi ótimo, porque foi quando counseling surgiu na minha vida. Então, counseling surgiu por experiência própria.
Counseling, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, consegue dar uma definição rápida ali do que é o counseling, o que é essa tarefa? Vamos dizer assim, um aconselhamento, uma assessoria, né? Ela pode ser linguística, que a gente chama também de proofreading, né? Mas principalmente é que conduzir o aluno naquilo, no caso do mestrado, né? No meu, quando eu fiz um self-counseling, eu descobri quais universidades eu queria me candidatar, qual curso, onde tinha bolsa, onde é que não tinha bolsa, qual bolsa faria sentido para mim, quais, né? Acabou que eu tentei 2 bolsas na época, eu e a minha grande amiga Caroline. Então, para você e para ela junto. Essa que é a história. Eu fiz um double counseling. Minha amiga trabalhava muito e pediu para que eu ajudasse com consultoria linguística para ela. E aí foi bem interessante. Nós duas conseguimos bolsas e foram essas 2 bolsas que nós corremos atrás, né? Valeu a pena a bolsa também, então. Não, só conseguiria ir se fosse com bolsa, né? Porque são muitos detalhes da consultoria linguística. Um detalhe, né? É que quando o aluno ele é um international student, ele paga uma fee, né, uma taxa muito maior do que um home student, né? Aquele que mora no Reino Unido paga 3, 4 vezes menos do que quem é um international student. Então, assim, realmente eu precisava da scholarship. Na época eu tinha carro, eu até vendi o carro, fiz uns ajustes, mas compus o valor maior do pagamento do mestrado com a... Quer dizer, eu não paguei, né? Foi a bolsa. Essa dinâmica, aí foi um mestrado em literatura geral, ou era uma área da literatura mais específica ali para a Inglaterra mesmo? São grandes escritores, obviamente. Sim. Era em literatura colonial and post-colonial culture. Sabia que ia ter alguma coisa mais detalhada. Mais detalhada, porque para fazer a revalidação para o currículo aqui da UERJ, quando eu voltei depois, né? Acabei voltando depois, essa era a história do marido. Aí, viu, que 6 meses já. E assim, já estava com tudo organizado. E 6 meses antes do resultado da bolsa do mestrado, aí eu conheci o grande amor da minha vida, né? Eu falava assim, eu conto até isso para os alunos, foi sorte, mas eu acho que é mais do que sorte, né? Porque na maturidade a gente acha, eu pelo menos entendo que é uma graça de Deus, né? Né? E certamente o é mesmo. Sim, né? E aí foi quando eu conheci João 6 meses antes, e João não podia ir para Inglaterra. Então eu fui, porque ele estava estudando para concurso, né? Então eu fui para Inglaterra, cursei todo o mestrado, depois voltei, em torno de 1 ano e meio. Eu terminei a monografia aqui. Então, quando você voltou da primeira vez, você queria voltar para Inglaterra, porque você adaptou. Aí da segunda, Deus teve que botar uma coisa. Olha, você é rápido, porque assim, quando eu voltei a primeira vez, eu só queria ir para Inglaterra. E quando eu fui para Inglaterra, eu só queria voltar para o Brasil, né? Prendeu você aqui, botou o João, depois deu mais 2 Joãos ali para você. Tem um João, falo João, todo mundo olha, faz. Os outros 2 filhos dela se chamam João também. E o pai, e o avô, assim, e o John Derrick, né, que veio da Inglaterra. Todo mundo João. E aí seguiu essa dinâmica toda. Na dinâmica, eu lembro que quando você chegou aqui com a gente, você também começou num momento novo, que era quando nós implementamos as disciplinas eletivas. Isso. E aí a gente trabalhou uma disciplina muito pensada dentro do seu skill, que era a disciplina de Reading Club. Como é que foi essa experiência? Olha, o Reading Club eu nunca tinha dado aula de Reading Club, né? Já tinha dado aula em universidade, em colégios vários, e até uma observação importante que a forma de ensinar que eu gosto mais, né? Professor, a gente não conseguimos fazer, né? Dá conta de tudo, né? Mas eu gosto muito de English as a Second Language, então ensinar a língua mesmo, as 4 habilidades. Então, isso eu sempre tive em todos os locais de trabalho, né, que eu trabalhei. Sempre foi ensinar a língua as an acquisition mesmo, aprender a língua, não como inglês instrumental, por exemplo. Então, mas qual foi a pergunta mesmo que você fez? Nessa dinâmica, como é que você sentiu? Porque é diferente, né? Era uma eletiva, era uma proposta de Reading Club. Então, Reading Club não era exatamente ensinar língua, era um Reading Club. E eu vou falar uma coisa que eu percebi no Reading Club. O Reading Club foi lindo, estou sentindo falta dele. Vamos. Agora começa novo ano, novo Reading Club. Novo Reading Club. Mas os alunos, eles estavam sempre com muita vontade de estar ali. Porque é um clube, né? Sim. Então, assim, ele estaria se ele desejasse estar. Não necessariamente o pai. Claro, são crianças, os pais deviam estar dizendo, vai, sim, mas eles iam com muita alegria, porque não era aprender a língua, mas era aprender a língua de uma maneira, através da leitura, né? Então, foi muito divertido para eles e para mim. Era uma aula agradável, sabe? Eu, como diretor, obviamente, eu tenho um carinho especial pelos alunos, por toda aquela cultura que a gente cria.
E eu tenho esse feeling também dentro da sala de aula, agora como professor de business, de que a gente tem alunos bem diferenciados aqui dentro, né? Então eu sinto, eu já dei aula em outras escolas também, já fui diretor de outras escolas também aqui na cidade. Como é que foi nessa dinâmica do Reading Club? Eu acho que até diferente até da minha disciplina, que era uma disciplina de business, um pouco mais densa, ali eles realmente estavam por prazer, né? Exatamente, foi o que eu percebi muito. Eles não faltavam, sabe? Então, quando o aluno falta, é o termômetro, né? Assim, foi muito bom. Foi maravilhoso. O Reading Club nas 2 unidades, tinha em Caraí também. Caraí também a gente continuou. Foi maravilhoso. Bom, já levantaram aqui algumas mãos pra gente começar a encerrar. Tem mais coisa pra dizer do counseling. A gente vai ter que fazer um só sobre counseling agora. Sobre counseling. Então, conhecemos um pouco da Lilian. Lilian vai fazer as considerações finais dela. Mas eu acho que assim, e se me permite uma consideração final, depois eu passo pra você encerrar. Pra gente realmente, eu reafirmo aquele sentimento que eu tinha lá atrás, né? Quando a gente se conheceu, diretor ainda, e família, depois diretor, como candidata à vaga de professora, que realmente todos os meus temores se confirmaram positivamente. Então, tipo, caramba, a gente ainda não tem ainda o porte para ter uma profissional como a Lili, e hoje a gente percebe o quão fit, né? O quão próximo, esse match que a gente tem foi algo muito bacana, então eu sou muito grato por ter você na nossa equipe. Imagina, também, né? Eu fui acolhida no processo de candidatura do IB, né? Ainda dá tempo de falar isso? Mais uns 2 minutos. 2 minutinhos, não, foi muito assim, até hoje eu falo, né? Eu vejo uma escola nascer grande, né? Então, o processo de candidatura, junto com a coordenadora Érica, a equipe do ensino médio, foi, assim, muito estimulante para mim. Muito denso também, né? Mas também, mas, assim, muito nesse sentido de que, vendo uma escola nascer e nascer grande, né? Então, conseguimos passar pelo processo de candidatura, foi um ano de aplicar para, né? 2023, né, se não me engano. Acho que foi 24, né? 24, né? Até você me convidou para isso. Olha, você lembra que na conversa falou, eu preciso de uma counselor. E eu tenho ali a 13 Línguas, né? Que é uma marca de consultoria. E aí eu falei, não, então é isso mesmo, é para eu estar lá, porque agora a vaga, que o Vinícius quer que eu ocupe, ela realmente tem um perfil que eu gosto, né? E aí foi isso. Aí o counseling para candidatura foi muito estimulante e agora implementando, né? O primeiro ano do IB está sendo desafiador num sentido muito positivo, me anima, sabe? Assim, porque é uma coisa nova, então é um trabalho novo para ter que dar conta. É verdade. É isso, né? Bom, o que eu vou colocar para a gente poder encerrar é uma prática que sempre quando a gente inicia qualquer reunião aqui no Genebra, a gente começa orando, então eu tenho a liberdade de fazer de forma discreta no início. Eu queria te convidar para que você pudesse fazer essa oração de encerramento orando. Muito obrigada. E vou tomar liberdade, a gente também estava na dúvida se a gente faria esse podcast em inglês ou em português. Então, sobre counseling, a gente faz em inglês, 100%. So let's have the counseling in English. Counseling, yes. I will do it in English with you. Mas agora eu vou dar essa palhinha e eu queria pedir para você orar em inglês pra gente. E a gente encerra. Okay. Dear Lord, thank you for this moment. Thank you for this school. And we thank you for all the good and perfect things that you provide every single day for us and our families and the school, the students, and the Vinicius and all the people involved in making always the best for the students and the families in the school. Thank you for your guidance. Please protect us today and ever. In the name of in your name, I pray, dear Jesus. Amen. Amen. I just can say thank you for your time. Thank you. I really appreciate our conversation today. Para os próximos, nós vamos ter outros professores, a gente quer chamar. Esse foi o nosso piloto, foi o nosso teste. Depois a gente vai ver se a gente saiu bem ou não, se vai ser aprovado aí pela equipe. Muito obrigado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Você já sabe como funciona. E te espero no nosso próximo podcast, que ainda não tem nome, mas certamente terá. E quem sabe você consegue nos ajudar a achar um nome bacana aí, né? Muito obrigado, Lilian. Obrigado você que nos assistiu até agora.